começar me apresentando, né, para o público que não me conhece. Bom, meu nome é Francineia, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou idealizadora do Espaço Praxis, que é o Núcleo de Estudos em Psicologia e Psicanálise. O espaço ele nasceu realmente aí com o intuito de promover aí o diálogo, a interface do conhecimento, trazer aí profissionais para dialogar realmente aí sobre temáticas importantes para a nossa sociedade, desmistificar algumas falas, algumas crenças. E aí, o espaço, né, na verdade, eu venho promovendo há algum tempo alguns circuitos, né? Então, nós começamos com o circuito Psicologia, Cultura e Educação, depois nós passamos por um circuito de psicanálise, falando sobre psicossoma e várias outras temas, né? E aí, no mês de junho, né, as pessoas começaram a falar referente ao amor, né? O que é o amor? Né? Acho que é tão difícil conceituar o amor, mas acho que é dos temas tão populares e tão falados, né, durante nossa trajetória de vida. E aí nós montamos um circuito, né, o Espaço Praxis, e nós trouxemos aí alguns profissionais, e a Thaís Ventura hoje vem nos prestigiar, é a última desse circuito, né? Então vou apresentar um pouquinho sobre o currículo dela, tá? Thaís Ventura, ela é psicóloga, ela trabalha na abordagem junguiana, especialista em saúde pública, e psicoterapia para a população LGBT. É colaboradora do Projeto Remonta, sendo um dos seus maiores focos de atendimento voltados à depressão e à ansiedade. É criadora de conteúdos no Instagram, como psicoeducação, a comunidade LGBTfobia na saúde mental. É hippie, de alma livre, amante da natureza, espiritualizada, uma energia super gostosa, pansexual, poliamorosa, mãe de uma menina linda e do Bisnaguinha. Hoje a Thaís ela vai. O Bisnaguinha, inclusive, está aqui já. Daqui a pouco ele começa a latir. Ele é um cachorro psicólogo, ele participa das sessões, ele late nas lives, nas palestras, ele está sempre por aqui. Daqui a pouco ele aparece. Que gostoso! Temos mais um integrante para nossa live de hoje. Olha só que honra! É o Bisnaguinha. E o tema de hoje, né, que nós conversamos, eu conheci a Thaís, né, no Instagram, gostei muito do perfil dela, né, do Instagram, ela faz algumas abordagens, algumas temáticas muito interessantes, e conversando com ela, né, nós estruturamos uma ideia, um tema, e o tema de hoje é Eu, Tu, Nós. Quando o amor transborda, se multiplica. Um diálogo sobre poliamorismo e o colorido do amor LGBT. E assim, como nós estamos aí com essa última convidada, né, para falar sobre o amor, eu queria já até iniciar com um trechinho, né, já que a gente tem falado tanto sobre o amor. É um poema, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Seja bem-vinda, Thaís. Gratidão. Gratidão por essa abertura linda. Fiquei super feliz. Gosto muito desse texto. E estou super empolgada para falar um pouquinho sobre, né, as questões do amor LGBT, do poliamor, e é a minha vivência, né, particular, pessoal, e eu espero poder contribuir com o pessoal que te acompanha, o pessoal do Espaço Praxis, enfim, espero que traga bastante informação e conhecimento das pessoas que estão aqui ou que vão assistir depois dessa live. Tenho certeza disso. E já falando para o público também pode interagir, que conforme eu e a Thaís a gente vai dialogando, podem fazer perguntas e a gente vai aí interagindo todo mundo junto. E como é tão difícil falar de amor, eu acredito também, a gente vê muito por aí, o que vem surgindo, né, de uma forma com bastante ênfase, o poliamor, né? O que seria o poliamor, né? Quais seriam as dificuldades encontradas no poliamor? Quem são os adeptos, né? Existe uma história, né, por trás dessa cultura poliamorista? Como que é isso? Bom,
Meu primeiro contato com uma relação poliamorosa foi na minha adolescência, na época que eu fazia teatro. Eu não tinha, né, conhecimento conceitual do que era o poliamor. Claro, a gente vai ouvindo, né, livros, minisséries, enfim, o famoso Dona Flor e seus dois maridos. Mas o meu maior contato foi com um livro durante a minha final da minha adolescência, início da minha fase adulta, que eu acredito muito que a maioria das pessoas da comunidade LGBT tenham conhecimento, que se chama O Terceiro Travesseiro. No livro conta a história de dois rapazes que se apaixonam e um deles já tinha um envolvimento com uma menina, e eles acabam formando, então, um trisal, né? Então, o poliamor, na verdade, ele é essa vinculação afetiva de comum acordo entre todas as pessoas membros desse relacionamento. E, enfim, aí ao longo da minha vida, eu fui vivendo os meus relacionamentos e, de alguma forma, eu tentava abordar o tema, falar, né, dessa possibilidade, mas nunca fui receptiva na minha indicação. E eu sempre fui uma pessoa, e para quem me conhece pessoalmente, né, que está aqui acompanhando a live, enfim, que eu vi que tem pessoas do meu vínculo pessoal, sabe que eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Até meus pacientes, enfim, no presencial também tem esse contato. Eu sou o tipo de pessoa que pega na mão, eu sou o tipo de pessoa que gosta da troca do abraço, chamo as pessoas de até quem eu não conheço, né, de nomes carinhosos, porque eu sou essa pessoa afetuosa e eu acredito que é muito possível você multiplicar aquilo que você sente. Então, no meu caso, foi a partir do sentimento que eu me tornei efetivamente poliamorosa. Eu me descobri apaixonada por uma pessoa que até então para mim era minha amiga, né? Eu me entendi apaixonada por ela e ela convivia muito comigo e com meu companheiro na época, e aí a partir de então a gente foi entendendo que não era só eu que estava envolvida, e sim todos nós estávamos, e aí nós resolvemos tentar. E deu certo, já estamos há algum tempo juntos. Acredito que não é fácil, né? Principalmente para mim, que não tinha, e nem para eles, que nenhum de nós éramos adeptos a uma relação poliamorosa. A gente se descobriu poliamoroso ali, embora eu já tivesse contato e já tentasse algumas vezes trazer esse tipo de situação nos meus relacionamentos anteriores, mas a gente se entendeu através do afeto. Hoje a gente sabe que dentro da comunidade LGBT a gente acaba vendo um pouco mais esse tipo de relacionamento. Existem muitos trisais, né, de homens, gays, relações com 4 pessoas até, vinculadas no mesmo relacionamento, trisais entre mulheres, trisais mistos, né, com homens e mulheres, enfim. Não existe uma configuração específica, e está muito longe de ser uma relação considerada promíscua, de sem vergonhice, né? A gente sabe que o sentimento é algo real, é algo vivenciado. Não tenho contato pessoal, né, no meu vínculo pessoal de outros relacionamentos poliamorosos, mas sigo, leio, converso, compartilho, e tem hoje cada vez mais incidência até em reportagens, em mídias de outros relacionamentos poliamorosos, né? E uma coisa que eu até conversava muito com a minha terapeuta, né, no começo da relação, que as pessoas se sentiam muito chocadas ao saber de um relacionamento poliamoroso, né? Nossa, mas você faz parte de um trisal e etc. E vinha aquele choque, aquela questão, né? E eu ficava pensando, não deveria existir esse tipo de choque, né? Porque a gente sabe que, pelo menos na geração dos meus pais, era muito comum o homem se vincular a ter, né, um relacionamento conjugal, casado ali com uma esposa e ter uma amante por anos, né? Só que isso não é consentido. Não havia um comum acordo entre todas as partes. A diferença é que no relacionamento poliamoroso existe um comum acordo, todo mundo sabe, todo mundo convive junto. Hoje eu vivo, né, com os meus 2 companheiros, com a minha esposa e com o meu marido.
e da minha parte é super assim, aberto, apresentado. Quem convive no meu vínculo e gosta de mim, sabe da minha vida, sabe dos meus relacionamentos, então e isso não é também uma condição. Eu acredito que quem vai ficar comigo porque gosta de mim, vai conviver com o meu marido e com a minha esposa porque gosta de mim. E eu fico muito feliz que eu não vejo um choque distancial das pessoas. Do tipo, ela é poliamorosa, vou me afastar, não vou mais conviver, não quero mais saber. Muito pelo contrário, eu tenho ficado muito feliz de ver que as pessoas correspondem, estão ali de forma positiva, frequentam, hoje não por causa da pandemia, mas a gente tem contato, frequentava a casa dos amigos, ia todo mundo junto, enfim. Foi muito mais receptivo e positivo do que algo contra, assim. Eu não tive essa repulsa das pessoas, pelo contrário. Eu achei até que foi uma experiência muito bacana poder contar para as pessoas não sei também porque se conhece a gente e sabe que a gente, na verdade, é muito afetuoso e não tem esse olhar, né, da promiscuidade como geralmente eu pensaria que pessoas mais conservadoras têm. Então, não sei te dizer assim se existe um marco zero para o poliamorismo, mas desde que os tempos são tempos e os mundos são mundos, né, Grécia Antiga, Roma, a gente remonta a tempos antigos, já existem relatos de relacionamentos poliamorosos desde então, né? Aqui no Brasil, eu sei que não existe nenhuma lei, nenhuma documentação, nada civil que regulamente um relacionamento poliamoroso, né, no papel, e pode ser até entendido como, né, bigamia, etc. Então, não existe nada documental que possa regulamentar civilmente o casamento de 3 pessoas ou mais. Mas eu entendo que isso para mim nesse momento não é o mais importante, né? O importante é que a gente viva junto, que a gente viva bem, que a gente cuide da nossa filha, que a gente cuide do bisnaguinha e esteja todo mundo bem. Acho que é isso. Para quem está chegando agora, né? Boa noite. Nós estamos recebendo hoje aqui a psicóloga Thaís Ventura. Nós estamos falando sobre o tema do poliamor e do colorido do amor do LGBT, né? E interessante, Thaís, que é algo que, né, a gente vamos pensar na cultura, né? Nós temos um padrão aceito. Eu não sei se você está me ouvindo, porque aqui está dando para Sim, mim que está travado. Você está tô me ouvindo, sim, Thaís? tô ouvindo normal. Tá. Deu um cortezinho, mas tô ouvindo. Então, nós temos aí uma cultura, vamos pensar aqui mais para a parte do Ocidente, né? Quando a gente fala de poliamor, de trisal, né? Do mundo LGBT, pensando que de uma forma mais tradicional e juridicamente aceito também, nós temos aí um padrão monogâmico, né? Então, nós vamos pensar no padrão monogâmico e ainda dentro de uma esfera de preconceito, nós vamos pensar no homem e numa mulher, né? Em questões aí de um casamento tradicional. Vamos pensar numa questão preconceituosa, né? E o que a Thaís está trazendo em questões de uma vivência poliamorosa não difere muito, não difere muito assim. Vamos pensar no relacionamento monogâmico, pelo qual existe um terceiro, que pode existir um terceiro, por uma via de um adultério, de uma traição, e que não é de acordo comum entre ambos, porque dentro de um relacionamento monogâmico se inclui 2 pessoas, e eles têm aí realmente todo uma esfera de estatutos a serem cumpridos. No relacionamento poliamoroso, é de acordo que um terceiro chegue, que um terceiro entre, que participe desse envolvimento afetivo. É de acordo entre ambas as partes e socialmente também, não há algo a se esconder. E a Thaís vem trazendo aí a própria experiência dela em se observar poliamorista, né, poliamorosa, e a partir de então ter um parceiro e se identificar aí amorosamente com com uma mulher, né? Uma das situações que eu recebi como perguntas, Thaís, é que as pessoas entendiam que o poliamor, vamos pensar no trisal, uma mulher e 2 homens, mas que na verdade não existiria, né? Na verdade, dentro do conceito do poliamor ou da vivência do poliamor,
é uma identificação homossexual. E não é real, né? Isso pode acontecer também. Então, vamos lá, tem uma mulher e dois homens, não significa que esses homens vão gostar da mesma mulher, mas eles também podem se amar entre si também, e vice-versa. Então, é pertencente também ao mundo LGBT. Se fôssemos pensar numa condição aí da comunidade LGBT, nós teríamos mais pessoas poliamorosas, né, no mundo LGBT? É mais fácil, aceito, né, no mundo LGBT, essa forma de amar, essa forma de amor? Olha, acho que as pessoas têm essa concepção de que seria muito mais tranquilo, né, vivenciar esse relacionamento poliamoroso, porque a gente está acostumado, por exemplo, nos alguns países do Oriente, como por exemplo, né, países, culturas árabes, onde o homem tem diversas mulheres, né? Então, eu acredito que seja muito mais comum pensar dessa forma. Eu acredito que dentro do universo LGBT é muito mais visível esse tipo de relacionamento, até porque a gente sabe que existe uma sexualidade que transpassa essa barreira do que é o convencional. E dentro do universo LGBT a gente fala de sexualidades plurais que ultrapassam essa barreira heteronormativa ou até mesmo religiosa, cristã, de que as pessoas elas só podem se relacionar para a procriação. Então, eu acredito que seja um pouco mais possível, né? Não conheço casais, também nunca li, nem estudei, nem vi nada sobre pessoas dentro de um relacionamento heteronormativo, onde fosse um homem e duas mulheres e as mulheres não se relacionassem, as mulheres fossem hétero. Nunca li nada sobre, né? Mas como eu te disse, tenho muito mais conhecimento, né? De outros trisais, onde um homem, duas mulheres, e as mulheres se relacionam entre si também, ou, por exemplo, três homens, três mulheres, ou quatro homens, enfim, gays, né, que se relacionam entre si. Então, eu conheço mais trisais que pendem para o relacionamento LGBT dentro da vivência deles, né? Ou dois homens e uma mulher, e os dois homens são gays, e eles se relacionam entre eles e com a mulher, né? Na verdade, não seriam gays, seriam bissexuais, enfim. Então, dentro do universo LGBT, eu vejo muito mais possibilidades, e eu, particularmente, tenho conhecimento, né? Não tenho de relacionamentos hétero, e seria até interessante, caso aconteça, eu também tenho esse conhecimento, mas não chegou até mim, não tenho essa percepção, essa vivência, né? E é muito interessante o que você traz, né? Talvez por ultrapassar essa barreira, né? Principalmente no conceito cristão, religioso, algo que determine realmente um padrão ou um estereótipo, e por quebrar realmente essas crenças, né? Seja muito mais visível realmente no mundo LGBT. Né? E mais possível também de acontecer essa multiplicidade de formas de amar. E a Thaís está falando pra gente que apesar, né, ela é casada, ela tem um marido e uma esposa, ela tem uma filha, e ela se surpreendeu ao longo, né, dessa escolha, dessa trajetória, dessa percepção amorosa que ela tem, que não houve, né, de uma certa forma, distanciamento das pessoas do convívio, né, deles, né, dessa família, enfim. E só que você traz também um pouquinho aí da sua história, que você se percebeu a partir da sua adolescência. Como que foi essa percepção, né? Porque somos educados. Eu costumo falar o seguinte: nós, a partir do momento que nascemos, ganhamos um nome e um sobrenome que não escolhemos, né? Já nos dão, na grande maioria do tempo, ou uma religião, uma família e talvez até uma produção acadêmica aí, né? Um caminho aí para uma profissão. Nós nascemos já com um roteiro, né? E aí, conforme crescemos e começamos a observar que eu não faço parte do roteiro que me falaram, né? Tem algo diferente, algo que eu gostaria de fazer que diferencia. Como foi essa percepção com você? Né? Foi difícil
trazer isso para a família, trazer isso para, né? Porque você disse que estava indo ainda para a fase adulta. Você teve uma repressão? Você se reprimiu? Como foi isso? Olha, Fran, eu entendo que a minha construção como ser humano foi muito mais pessoal, de bloqueio pessoal, do que bloqueio familiar, né? Falando aí o psicologuês, né? Eu tive muito mais um superego querendo controlar o meu id, né? E eu aí busquei ferramentas para isso, né? Ter esse juiz que o tempo todo falava, não, você tem que ser assim, do que dentro do meu seio familiar. Fui criada durante toda a minha vida dentro de uma casa só com mulheres. E a minha avó sempre foi uma mulher muito revolucionária, ela sempre foi muito à frente dela, né? Não, ela nunca relatou relacionamentos homoafetivos, enfim, mas ela sempre foi muito à frente no sentido de ir trabalhar muito cedo, quando o relacionamento dela não dava certo, ela partia para frente, quando a gente trazia alguma questão, né, nossa, avó, sei lá, quando eu fiquei grávida, ou quando em casa a gente assumiu, né, eu e minha irmã, pessoas LGBTI+, ela sempre foi uma pessoa do tipo, e o que tem? E qual o problema? Você não tá feliz? Alguém paga suas contas? Então, vai viver. Então, eu me entendia, né, de adolescente mais para a fase adulta, mas eu sempre fui aquela pessoa que ficava muito silenciada e relatava para as pessoas que eu era uma pessoa que na época eu me entendia bissexual, mas uma pessoa bissexual de balada, né, birrecreativa, como a gente chama no meio LGBTI+. Que na verdade não era, né? Eu já tinha sentido afeto, já tinha tido alguns contatos e relacionamentos escondidos, mas eu não falava para as pessoas, porque na minha cabeça eu tinha que seguir um determinado padrão para não falarem de mim ou da minha família, por sermos criadas, né, só entre mulheres, né, como que seria isso? E aí, até que um dia eu me entendi apaixonada, e aí não tem o que fazer, porque o sentimento ele extrapola, né, todas as vias de acesso. Então, foi aí que eu falei, não, agora eu preciso ter, já fui me assumir, né, Uhum. um pouco mais tarde, num relacionamento. Eu acho que eu não aconteceu antes, porque realmente eu não tinha um relacionamento afetivo tão forte, né? Os meus contatos eram muito esporádicos, espontâneos. Mas quando aconteceu o sentimento, aí eu decidi que era hora de realmente falar para todo mundo quem eu sou, o que eu sinto e etc. Eu acho que eu fugi totalmente da sua pergunta, mas acho que é mais ou menos isso. Assim, dentro da minha família não tive essa questão, né? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, então eu fui muito dedicada à religião e por muitos anos, e ainda sou até hoje uma pessoa muito apegada às questões espirituais. E não acho que foi a questão espiritual que foi determinante para eu me prender dentro desse meu aspecto amoroso. Eu acho que foi muito mais uma questão minha, de ser essa pessoa que precisa ter uma postura, dar um orgulho para a família, não ser essa pessoa que vai trazer problema, porque eu sempre fui muito também rebelde, eu sempre fui muito à frente, eu sempre quis. Então foi muito mais nesse sentido pessoal do que mais a família. Eu até costumo falar isso para os meus pacientes, né? Essa questão de sair do armário para a família e sentir o medo da repressão familiar não é algo que eu vivenciei, mas vivenciei outros tipos de preconceito em outras esferas, né, da Uhum. minha vida, ou mesmo em locais públicos e etc., que isso sim me toca muito mais do que dentro da minha família. Dentro da minha família eu sempre fui muito bem recebida e sou até hoje. Os meus parceiros convivem com a minha família, frequentam a casa da minha mãe, etc. E na minha família foi muito tranquilo. Então eu não tenho essa vivência de preconceito familiar.
Que bom, né? É mais Eu sou uma exceção, eu sou um privilégio, não é o recorte geral, né? E é muito legal, né? Embora seja, como você está dizendo, um recorte, mas trazer aí nós temos aí enfim, uma cultura LGBT trazendo aí realmente uma nova visão e eu acho que é uma particularidade para as famílias observarem isso, né? Que existem histórias familiares, né, que não carregam esse preconceito tão estigmatizado e que é possível ser feliz. E que nós estamos num contorno social que é um momento que talvez tenhamos que rever algumas questões, né? Em relação ao amor mesmo, né? Quanto tempo de relacionamento você tem? Com o meu parceiro vai fazer 7 anos. A gente junta tudo, né? Desde que a gente se conheceu e até lá. Com a minha parceira, a gente se conhece já faz uns 3 anos. Mas que a gente. Ixi, acho que eu nunca contei, mas que a gente virou um trio mesmo foi em 2019. Então, 2 anos, assim, mais ou menos. Que nós somos 3, né? E que a gente mora junto há 1 ano. Então, de ano em ano as coisas vão mudando. Tomara que fique assim agora, né? Não mude mais. Que também é já demonstra uma característica natural realmente de qualquer relação. Em tempos do Sim. conhecer, de se envolver, de se apaixonar, do trazer, né, realmente um vínculo mais é, é, próximo, né, realmente como um compromisso. E assim, né, quando eu falo com outras pessoas que já viveram também alguns relacionamentos poliamorosos, você tinha o seu parceiro, o seu companheiro, vocês se uniram de alguma forma. Ele também já se entendia poliamorista, poliamoroso? Imagina, de forma alguma. Eu brinco que o meu marido, ele é uma pessoa que todos os dias me surpreende muito, porque ele é uma pessoa totalmente em processo de desconstrução constante, né? A minha esposa, eu até me emociono de falar deles. A minha esposa é uma pessoa muito madura para a idade dela, e ela é um processo constante, né, de desconstrução, de tentar entender e de se abrir, etc. E o meu esposo, quando eu conheci ele, é uma pessoa totalmente diferente de quem ele era, de quem ele é hoje, né? Ele foi aos poucos se abrindo a tentar entender e, olha, é uma realidade que eu não conheço, mas vamos lá. E ele é uma pessoa que me surpreende porque ele é uma pessoa que tinha uma cabeça totalmente diferente. E isso me emociona muito porque ele nunca imaginou na vida dele que ele poderia se reunir num relacionamento com uma pessoa pansexual, né? Uma pessoa que já tinha filho, né? Porque quando eu conheci ele, eu já tinha minha filha, e ainda mais uma pessoa que quer ter um relacionamento poliamoroso. Então, ele todos os dias ele vai se abrindo essa desconstrução e é incrível perceber como que as pessoas, quando existe sentimento de verdade, elas se abrem, né? E ele não sabia que ele também poderia se apaixonar por uma outra mulher na vida dele, se apaixonando ao mesmo tempo por 2 pessoas. E eu até brinco muito com ele, né? Que a vida inteira ele sempre teve um coração errante aí, cigano, tava cada hora gostando de uma pessoa, mas eu acho que ele nunca passou pela cabeça dele gostar e amar 2 pessoas ao mesmo tempo. E quando ele conheceu a minha esposa, foi uma coisa assim incrível, porque ele brincava de querer ela sempre perto, não sei o quê, mora com a gente e tal. E aí quando ele viu, ele fala, cara, eu cheguei num ponto que eu já não consigo mais viver sem ela, e eu não sei o que que é isso. E foi uma coisa muito bacana, né? Da mesma forma que eu fui aprendendo e entendendo, nós 3 passamos juntos, né, por esse processo de entender, né? Eu já sabia o que era, né? Eu peguei outro dia meu diário da época da infância, né? Aquele diário que eu guardei, esse diário que tem uma carta da minha avó e eu nunca quis me desfazer dele porque para mim é uma lembrança afetiva muito importante. E um dia desde quando a gente mudou de casa, eu peguei com a minha esposa e fui mostrar para ela essa cartinha.
E eu achei o meu diário escrito, né? Coisas. E eu até conversando com a Mari outro dia, eu falei, eu tenho esse diário e eu preciso pegar para mostrar. E nas minhas cartinhas eu falava, né, que eu gostava de pessoa X e pessoa Y. E eu me achava doida, né, de ter um coração que gostava de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu não conhecia ninguém na minha idade ali, né? 10, 12 anos gostando de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu descobri que desde criança eu já era poliamorosa, eu já gostava de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Já ficava imaginando, mas como que eu vou fazer? Eu não vou poder namorar um e o outro junto e etc. E hoje eu entendo que eu já era assim. Eles talvez não, e se descobriram depois. Que legal, Thaís. Então, na verdade, você já tinha essa percepção sobre os seus sentimentos. Ao conhecer o seu esposo, o seu marido, foi você que abriu a proposta, né? Você que se apaixonou primeiro pela sua esposa, então. É, eu já estava, já convivia com ele. E um dia a gente trabalhava, eu e ela, nós trabalhávamos juntas, e um dia ela falou alguma coisa, a gente conversou e etc. E eu discuti com ela e tal. E eu fui para casa, estava chateada, desabafando com ele. E aí, no meio da conversa, ele parou assim na cozinha. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu estava sentada no banquinho na cozinha, e conversando com ele na mesa. Ele parou de pé, olhou para mim e falou: "Você tá apaixonada por ela, não tá?" E você tá doido? Imagina, eu apaixonada por ela, ela é minha amiga. Ele: "Não, eu tenho certeza que você tá apaixonada por ela." E passou. E aí, um tempo depois, algumas pessoas do meu convívio começaram a falar: "Olha, essa moça tá apaixonada por você." Eu: "Imagina, ela não tá apaixonada por mim, ela é minha amiga, ela tem uma outra pessoa e etc." Não. O jeito que vocês se olham não é normal, vocês estão apaixonadas. E aí foi passando, e aí a gente foi convivendo junto, a gente começou a sair, viajar, fazer tudo junto. E aí um dia surgiu uma brincadeira de dar selinho e etc. E a gente se beijou, e aí, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser? E aí um dia a gente foi sentar, conversar, já fazia uns 2, 3 meses que a gente estava nesse movimento, e a gente foi sentar e conversar e falou: realmente eu também tô sentindo alguma coisa por ela, não é só você. E aí eu conversei com ela, falei: "Olha, a gente percebeu isso, vamos os três sentar e conversar." E a gente decidiu que a gente ia levando até onde desce. Só que a gente foi levando tanto que estamos até hoje juntos. Muito legal. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Thaís Ventura, que é uma psicóloga, e nosso tema de hoje é sobre o poliamor e o colorido do amor LGBT. E ela está trazendo aí partes da experiência dela, né? Nós já adentramos aí sobre a questão sobre a monogamia, né? Sobre o poliamorismo, algumas diferenças um tanto conceituais e preconceituosas também, né? E nós estamos aqui traçando aí o que seria um sentimento, um relacionamento poliamoroso. E ao contrário, às vezes, do que nós percebemos culturalmente, né? O amor, o poliamor, né? O relacionamento poliamoroso também tem suas regras, né? Não é uma libertinagem, não é algo que acontece de qualquer maneira. Tanto quanto a monogamia, né? Existem as suas regras, existem aí a inclusão de um terceiro baseado no acordo, né? E a possibilidade de viver mais de um amor, em três, quatro, né? E também uma outra desconstrução, né, que chegou como pergunta, é que talvez o relacionamento poliamoroso ele só aconteceria a partir do hétero, né, de um relacionamento hétero, e não é real, não é verdade. Tá a Thaís aí para falar um pouquinho da experiência dela, da vivência dela com esse público, com essa comunidade, com esse mundo que não deveria, mas que ainda é desconhecido por muita gente, né? Por conta realmente de um preconceito. E é possível, sim, viver aí mais de um amor, mais de um afeto com respeito, com normas, com regras, né? Então, um terceiro ele pode chegar, iniciar como um namoro, um flerte, um namoro, e depois partir para um relacionamento realmente dentro da mesma casa. E tudo é acordado, né, Thaís? E existe aí também, eu acredito, né? É uma pergunta também que me fizeram. Existe infidelidade em um relacionamento poliamoroso? Se entre um trisal
ocorre, ou pode ocorrer, vamos supor, se ele encontrar ou ela encontrar uma outra pessoa e não está no acordo, né? É uma traição? É considerada uma traição? Sim, com certeza. A gente sempre conversa muito e é um exercício que eu gosto, né, na minha vida, na minha história de vida, de que a gente precisa conversar até todo mundo se sentir confortável com o, esse papo, né, com a situação. E eu sempre deixei muito claro de que eu sou uma pessoa que gosto de vivenciar um relacionamento fechado. Já passei por outros momentos, histórias da minha vida, onde eu não mantive esse papel e eu não quero mais isso para minha vida. É uma escolha que eu decidi que nós iríamos viver esse relacionamento poliamoroso. Da minha parte, eu gostaria que fosse fechado e todos eles também concordam com isso. E que se em algum momento a gente quisesse abrir o relacionamento para viver outras experiências, que a gente iria sentar e conversar para que realmente não houvesse infidelidade. A maior parte do dia, né, a gente se conversa muito, né? Meu marido acaba vindo para casa em vários momentos, a minha esposa trabalha, né, em home office, em outra parte da minha casa, né, porque eu atendo também online, home office, então nesse momento nem existe essa possibilidade, né? Mas eu acredito que se houver, em alguma das partes, a gente sempre vai sentar e conversar, porque a gente faz isso para tudo, né? A gente tem muito o exercício do diálogo. Eu sempre fui muito de falar, a gente precisa conversar e sentar, isso não tá legal, então a gente senta e conversa. De todo esse tempo que a gente tem, né, de convívio, desde a época da amizade, etc., a gente teve uma discussão. E justamente porque faltou naquele momento o exercício de paciência, de sentar e escutar e conversar. Mas, no geral, a gente é muito desse bate-papo, sabe? De sentar e conversar, e de falar, e de expor, olha, não tá legal. Se eu faço alguma coisa que um deles não gosta, eles conversam e falam, olha, a gente precisa sentar e conversar. Ou se eles fazem, quem tá mais tranquilo ali naquele momento faz esse exercício de sentar e falar, olha, não foi legal o que você fez, não tá bacana. Então, eu acredito que é por isso que tem dado muito certo, sabe? E no caso da infidelidade, penso que se nosso relacionamento não tivesse essa questão da conversa, talvez existiria, né? Tem trisais, né, ou quadrisais que eu acompanho, que eu leio, etc., que tem relacionamentos abertos, né? Não é o caso do meu, nosso relacionamento é a três e é fechado. Legal, então quer dizer que existe a possibilidade de pessoas que entrem em acordo com um relacionamento aberto. Interessante quando você fala sobre o diálogo, né? E nós estávamos falando aí sobre as questões institucionais, sobre o casamento civil, casamento religioso. A gente entende, pelo menos também foi um dos aspectos que me perguntaram, né? Como nós não temos um embasamento jurídico, né? E aí, em questão do poliamor, dos trisais, quadrisais, e também o religioso, ele também pesa, né, em cima dessas situações. Não vamos por todas as crenças religiosas, mas a gente sabe que pelo menos a que é mais marcante, a cristã, ela tem aí ainda uma restrição nessa questão. E a gente vai pensar na parte da monogamia, né? Que a monogamia ela vem, né? Uma monogamia pensando numa questão hétero, né? Ela vem aí com um marco institucional jurídico, né? Trazendo todas as leis, direitos, né? Do casal. E também temos aí as bênçãos religiosas, né? E diferentemente de uma questão do trisal, né? Do poliamor, essa necessidade de intermediação é entre as próprias pessoas, né? Não há uma intermediação fora, é entre o próprio núcleo. Então, eu acho que é um facilitador até mesmo do diálogo, né? Porque se não existe nenhum aspecto jurídico, não existe nenhuma institucionalização desse amor, que eu falo que existem amores institucionalizados, né? O felizes para sempre até que a morte os separe. Então, são amores institucionalizados e precisam ser cumpridos à regra.
Parece que tiram tanto da responsabilidade do diálogo, porque ali já está tudo acertado. E aí, uma das características que eu observo, que tanto é que foi uma das conversas, é que num relacionamento poliamorista, essa discussão fica entre eles, né? É um acordo próprio, né? Do que vai ser, do que não vai ser, como vamos viver todos na mesma casa, vamos só namorar. Então, são situações que são acordadas entre eles, não é isso? Sim, e eu imagino muito que dentro de um relacionamento, e acho que isso é uma crença minha, né, pessoal, a gente não precisa de intermediários, né? Quem vive a relação somos nós, então somos nós quem precisamos sentar e conversar e chegar nesse intermédio, nesse ponto comum, sem precisar de que uma outra instituição, seja ela religiosa ou jurídica, interfira, né? Eu acho que se existe esse exercício do diálogo, da escuta, é, da elaboração racional do que está sendo tratado, a gente não precisa de nenhum intermediário, né? Eu não preciso de um juiz que fale por mim, ou de um pastor, de um padre, enfim. Eu preciso do exercício pleno do diálogo. Eu não sei se por eu ser psicóloga, e aí talvez você possa me ajudar aí nessa reflexão, eu acredito muito que conversar é o melhor remédio para tudo, né? A gente sabe que muitas doenças físicas, né, da psicossomatização, elas acontecem justamente porque a gente não coloca para fora. Então a gente precisa sentar e conversar, né? É, quanto a questões de casamento, etc., é claro, eu acredito que as pessoas elas crescem com essa intenção, né, de fazer uma cerimônia, uma celebração, etc. Eu tive a minha oportunidade de fazer, mas eu acredito que fiz até muito mais por uma pressão social do que realmente por acreditar que aquilo mudaria, né? Uhum. Eu gosto do ritual, mas não acho que um papel civil ou no casamento ali religioso vai mudar o que eu sinto ou o que eu sou. Não é uma aliança que eu carrego no dedo em si, o meu dia a dia, o meu caráter, etc. Mas eu gosto da celebração ritualística, de fazer essa passagem. Então a gente tenta e tentou já fazer outras formas de ter esse momento ritualístico sem precisar dessa institucionalização sacramental, religiosa ou mesmo civil para que isso aconteça. Então a gente tem a nossa data, que a gente saiu, a gente foi comer, a gente foi até a praia, a gente fez uma entrega de presentes e ficou esse momento simbólico para a gente, que eu acho que isso sim é importante. E dentro da psicologia junguiana a gente sabe que os rituais têm os seus fundamentos, né? Essa passagem tem o seu Ritos de fundamento. passagem. Então, sim, então eu acho que é interessante, aconteceu, tem o mesmo significado do que se fosse feito através de uma instituição. Relação a filhos. Entra, vamos lá, né? Planejamento de filhos, né? Entra no acordo, né? Quem quer engravidar, quem não quer engravidar. O pai, né, decide. Como que fica esses acordos? Também. Então, quando ambos me conheceram, eu já tinha minha filha. É, e quando ambos me conheceram, eu já falava que eu não tinha desejo de ser mãe novamente. Às vezes me bate à vontade, bate. Às vezes me dá aquela, nossa, imagina, né? Porque o contexto que eu tive a minha filha no passado não é o mesmo contexto que eu tenho hoje, né? Minha gravidez foi de um outro jeito, enfim. E às vezes eu já tive essa vontade de falar, olha, vamos tentar, né? Enfim. Mas o que acontece? Eles não têm filhos biológicos, eles consideram a minha filha como filha, então para eles isso é suficiente, né? Eles já quiseram em outros momentos da vida deles, né, ter um outro filho, que a gente tentasse alguma coisa nesse sentido, mas a gente está num momento hoje tão interessante de construção, de conquistas pessoais, de expandir coisas que a gente tem. A gente tem muito desejo de fazer muitas viagens.
e conhecer muitos lugares, eu quero revisitar lugares que eu já fui. Então, hoje os nossos projetos não casam com o projeto de maternidade, até porque a minha filha já está grande. Então, e tem o Bisnaguinha, que dá muito trabalho, que vale por uma criança inteira. O mesmo trabalho de uma criança é o trabalho do Bisnaguinha. Então, a gente sente hoje que, nesse momento, nenhum dos três exerce essa vontade de reviver uma maternidade ou uma paternidade. Até porque a gente já tem a educação toda da minha filha, que eles consideram, e eles ajudam, colaboram. Eles são muito do time do diálogo, então se acontece alguma coisa, a gente sempre conversa, então isso é muito, muito importante. E claro, eu já disse que assim, eu já tenho uma idade que eu acho que eu já não tenho mais condições emocionais. Físicas ainda talvez tenho, mas emocionais talvez eu não tenha nesse momento. E talvez com o passar dos anos não vá ter mais condições físicas também. Então, até porque tem algumas questões de saúde que me dão uma necessidade de cuidado, enfim, e que me faz pensar que futuramente talvez em físicas eu tenha mais essa condição. Mas a minha esposa ainda é nova e, enfim, ela pode exercer esse papel de gestar e eu ter a disposição e a vontade, mas nesse momento a gente não pensa e não tem esse interesse. Já pensamos, já repensamos, a gente senta, e é muito interessante que, assim, quando a gente senta, as vontades se combinam, né? Não é, gente, tô falando aqui da minha relação, mas assim, não é um mar de rosas, né? A gente sabe que tem os desafios do dia a dia. Não quero também só romantizar, mas é importante explanar que, assim, eu acho que o diferencial da minha relação é o exercício do diálogo. Eu sou a pessoa do time conversa. Eu sou a pessoa do time sentar e conversar. Então, talvez nesse sentido a minha relação dê muito certo por conta disso. Porque a gente sempre conversa muito para tudo, o tempo todo. A gente teve um probleminha na internet da Thaís. No Instagram tem acontecido bastante disso. Oi. Voltamos. Cortou agora, acho que voltou. Não. Não sei até que parte vocês ouviram, mas eu tava falando que eu acho que a minha relação dá certo, porque eu sou muito do time do diálogo, da conversa. Foi nessa parte. Thaís, uma das perguntas que as pessoas fizeram também é pansexual. O que significa? Então, as letrinhas, né, da sigla LGBTQIAP+, elas são múltiplas, elas expressam formas diferentes de gênero, ou de identidade de gênero ou orientação sexual. Ser pansexual é diferente de ser bissexual, porque a bissexualidade, ela implica na questão da binaridade, né, de se identificar pelo mesmo gênero, alguma pessoa que tem o mesmo gênero que ela e qualquer outro gênero. A pansexualidade, ela amplia esse olhar. Ela amplia o olhar de que a gente se interessa por pessoas, seja ela de qualquer orientação sexual ou de qualquer expressão de gênero. Então, eu me interessaria por uma pessoa pelo simples fato de ser quem ela é. E isso, nesse sentido, eu me identifico como uma pessoa pansexual. Porque o meu olhar em relação ao outro, ele é muito mais amplo. Eu não me interesso pela pessoa por como ela se expressa no mundo, pela genitália que ela tem, não. Eu me interesso pela pessoa pelo que ela é. Tanto que o que me identifica, o que me atrai muito nas pessoas quando eu começo a me relacionar com elas, é gostar de conversar, se as ideias batem, se os papos são interessantes, e quem essa pessoa é, qual é a forma dela de educação, de cultura, como que ela se coloca no mundo, enfim. Eu me interesso pela pessoa pela totalidade dela, por quem ela é no mundo, e não por ela ter uma genitália X ou Y, ou por ela e se entender de um gênero X ou Y, e sim muito mais pela amplitude. Então, ser pansexual era uma pessoa que se identifica com pessoas, independente da orientação
ou da identificação de gênero dela. Perfeito, muito bom mesmo. Aí desconstruindo aí um arcabouço de situações que as pessoas realmente não sabiam, né? E como profissional psicóloga, né? Como é trabalhar com o mundo LGBT, relacionado realmente aí a tantos preconceitos, recebe muitos pacientes. Você trouxe aí uma parte de psicossomatização, né? As repressões, as dificuldades sociais, como que é isso realmente aí como profissional receber esse público, né? As dificuldades enfrentadas por eles, e ainda mais com as questões também do poliamor. Como que é essa demanda para você como profissional? Eu acredito que já por viver também tem um olhar muito maior, né, do que essa vivência, mas como que é trabalhar com esse público, né? Quais são as dificuldades, né, da maioria? Eu, quando eu decidi trabalhar com o público LGBT, eu identifiquei que talvez eu tenha nascido para isso, porque eu me identifico com a militância da comunidade e me identifico com algumas vivências. Claro, como eu disse, não passei por um dos processos, né, que muita gente passa, que é a questão do preconceito familiar, mas já vivenciei outras situações que me colocam muito diante da dor das pessoas da comunidade. Então é por isso que eu identifiquei que seria um trabalho importante a ser feito. Hoje, 90% dos meus pacientes são pessoas LGBTI+, então são pessoas que trazem vários tipos de situações, como qualquer pessoa hétero ou cis traria para uma clínica terapêutica, para uma situação, né, de terapia, mas trazem esse adendo que é a questão da LGBTI mais fobia, são as vivências de preconceito, são as dores que as pessoas trazem no seu dia a dia, na sua vivência do dia a dia, enfim. Então, atender pessoas LGBTI+, é atender pessoas que também sofrem preconceito, e aí elas trazem, né? A questão central nem sempre é o ser LGBTI+, né? Mas traz dentro das suas discussões, né? Tive uma briga com a minha família por não aceitar a minha identidade. Então, isso vem como um adendo do processo terapêutico. E aí eu fui atrás de estudar justamente porque a sigla ela é muito grande, né? Então, são diversas pessoas com identificações ou sexuais ou de gênero específicas, e aí é importante você entender por quais processos elas passam, quais são as vivências, o que elas sofrem no dia a dia e etc., que vai além das minhas vivências enquanto pessoa. Então, acho que é isso. Thaís, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer pergunta, gente? Pode interagir. Eu acho que o discurso, o diálogo, ele tá tão abrangente, né, que tá todo mundo bem quietinho, né? Eu tinha algumas perguntas que já E tinham, eu falo tanto. né? E acho que a gente pegou os pontos bem fundamentais realmente da conversa sobre o que é o poliamor, né? Sobre as identificações sexuais de orientação e identidade, né? Acho que trouxe aí alguma colaboração aí também para todo mundo que participou dessa live. Foi extremamente enriquecedora, né? Eu sou muito grata Gratidão. por você ter aceito o convite, né? E para fechar aí com chave de ouro o circuito aí do amor e frações, né? Que todas as formas de amor é amor, né? Eu adorei, principalmente a sua última explicação sobre o que é ser pansexual, né? Identificar o contexto geral dessa pessoa, total, a totalidade dessa pessoa, né? Quem é essa pessoa no mundo? Que eu acho que é o que falta no mundo, o amor, né? É o que falta no mundo, a expressão do amor, a ação do amor, né? É uma das, acho que é ainda uma das falhas humanas, né? Quando a gente tenta fazer aí pelo menos uma analogia do que é amar. Né? Então, parabéns, né, pela sua militância, né, por poder quebrar aí esses fragmentos tão pequenos ainda numa Constituição tão maior que é a vida, né? Então, muito obrigada. Quer deixar aí Eu que seu agradeço. contato, sua página? Eu deixo à disposição, caso alguém tenha, né, interesse em saber mais e saber um pouco sobre a psicoeducação que eu faço, é
psicóloga LGBT. Fico muito contente com o convite, espero que tenhamos outras oportunidades. E do que vocês, seus seguidores e o Espaço Praxis precisar de mim, eu estou à disposição de vocês. Ah, muito obrigada. A gente tem aqui a Evelyn agradecendo, né, o tema. Ela achou que o diálogo foi bem leve, bem esclarecedor na noite de hoje, né? E a Ivana também, ela está finalizando com uma pergunta, Thaís. O que significa o QIA+. Que é de queer ou de questionando, que é uma expressão de identidade, né, de gênero ou de sexualidade queer. E o questionando é uma pessoa que ainda está tentando entender o que ela é dentro da sigla. O I é o de intersexo, são pessoas que nascem com características físicas ou de órgãos ou de cromossomos dos gêneros masculinos e femininos. E o A pode ser de assexual, também a gente usa para os apoiadores, né, da causa, que são os aliados, ou pessoas que se consideram agênero, que não tem um gênero específico dentro do masculino ou do feminino. Bisnaguinha, para! Bisnaguinha aprontando. Falei que ele ia aprontar? Bom, acho que ficou um pouco claro. Obrigada mesmo. Teremos outras oportunidades, porque eu acho que, principalmente, né, nessa finalização de pergunta, é um mundo bem, né, abrangente. A gente pode marcar depois outros diálogos aí, Por trazer favor, vou ficar contente. mais especificamente, realmente, né? Principalmente porque nós temos aí várias questões ainda que as pessoas não conhecem, tanto que estão trazendo agora. Obrigada, uma ótima noite para você. Muito obrigada por todo Para mundo que você participou. também. Beijo. Um beijo, até